O Templo de Salomão. Parte 19. No vídeo anterior, vimos que o Monte Moriá, onde Deus provou Abraão e providenciou o cordeiro substituto, tornou-se o Monte do Templo, o lugar onde Salomão edificou a casa do Senhor. Ali se revelou o fundamento espiritual do templo, o sacrifício e a redenção. Jerusalém foi escolhida para expressar na terra o modelo celestial, e o templo seria o reflexo visível do propósito eterno de Deus, manifestar sua presença e glória sobre a base do sacrifício. Assim como Isaac apontava para o Filho unigênito, Jesus é o verdadeiro fundamento, o sacrifício perfeito que substituiu o altar de Moriá pelo Calvário. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Juntos, podemos levar a palavra de Deus ainda mais longe. Agora, acompanhamos o momento em que Deus revela a Davi o lugar exato onde o templo deveria ser edificado. Vamos ao conteúdo. O lugar do templo. A eira. E a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel, e incitou a Davi contra eles, dizendo: Vai, numera Israel e a Judá. Disse, pois, o rei a Joabe, capitão do exército, o qual tinha consigo: Agora percorre todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, e numera o povo, para que eu saiba o número do povo. Então disse Joabe ao rei: Ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes tanto quanto agora é, e os olhos do rei meu senhor o vejam, mas, por que deseja o rei meu senhor este negócio? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, e contra os capitães do exército. Joabe, pois, saiu com os capitães do exército da presença do rei, para numerar o povo de Israel. E passaram o Jordão, e acamparam-se em Aroer, à direita da cidade que está no meio do ribeiro de Gade, junto a Jazer. E foram a Gileade, e a terra baixa de Odsi, também foram até Dan-Jaã, e ao redor de Sidom. E foram à fortaleza de Tiro, e a todas as cidades dos heveus e dos cananeus, e saíram para o lado do sul de Judá, a Berseba. Assim percorreram toda a terra, e ao cabo de 9 meses e 20 dias voltaram a Jerusalém. E Joabe deu ao rei a soma do número do povo contado, e havia em Israel 800.000 homens de guerra, que arrancavam da espada, e os homens de Judá eram 500.000 homens. E pesou o coração de Davi, depois de haver numerado o povo, e disse Davi ao Senhor: Muito pequeno que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito loucamente. Levantando-se, pois, Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: Vai, e dize a Davi: Assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas, para que te faça. Foi, pois, Gade a Davi, e fez-lhe saber, e disse-lhe: Queres que 7 anos de fome te venham à tua terra, ou que por 3 meses fujas de teus inimigos, e eles te persigam, ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora, e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: Estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde a manhã até ao tempo determinado, e desde Dan até Berseba, morreram 70.000 homens do povo. Estendendo, pois, o anjo a sua mão sobre Jerusalém, para destruir, o Senhor se arrependeu daquele mal, e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: Basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. E, vendo Davi ao anjo que feria o povo, falou ao Senhor, dizendo: Eis que eu sou o que pequei, e eu que iniquamente procedi, porém estas ovelhas que fizeram. Seja, pois, a tua mão contra mim, e contra a casa de meu pai. E Gade veio naquele mesmo dia a Davi, e disse-lhe: Sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi subiu conforme a palavra de Gade, como o Senhor lhe tinha ordenado. E olhou Araúna, e viu que vinham para ele o rei e os seus servos. Saiu, pois, Araúna e inclinou-se diante do rei com o rosto em terra. E disse Araúna: Por que vem o rei meu senhor ao seu servo? E disse Davi: Para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que este castigo cesse de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: Tome, e ofereça ao rei meu senhor o que bem parecer aos seus olhos, eis aí bois para o holocausto, e os trilhos, e o aparelho dos bois para a lenha. Tudo isto deu Araúna ao rei, disse mais Araúna ao rei: O Senhor teu Deus tome prazer em ti.
Porém o rei disse a Araúna: Não, mas por preço justo comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata. E edificou ali Davi ao Senhor um altar, e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se aplacou para com a terra e cessou aquele castigo de sobre Israel. 2 Samuel 24 do verso 1 ao 25. O local exato do templo era a eira de Araúna, o Jebuseu, conforme 2 Crônicas 3 verso 1. Salomão começou a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor havia aparecido a seu pai Davi, na eira de Araúna, o Jebuseu. Satanás introduziu o rei Davi, através do orgulho, a recensear o povo de Israel. Do ponto de vista de Satanás, havia seu ódio contra o povo de Deus. Do ponto de vista de Davi, havia seu orgulho pela nação, o orgulho dos números. Eis porque as Escrituras dizem que a palavra do rei foi abominável a Joabe. Deus havia prometido que a semente de Abraão seria inumerável, assim como a areia e as estrelas. Contudo, o que é mais importante, Deus havia ordenado a Moisés que, onde quer que o povo fosse numerado, todos deveriam trazer o preço do resgate, o dinheiro da expiação, a metade de um ciclo do preço da redenção, o preço de uma alma. Êxodo 30 do verso 11 ao 16. Do ponto de vista de Satanás há um ódio contra a expiação e todo o plano da redenção. Então ele levou Davi a desprezar o dinheiro do resgate e a enumerar as pessoas. Deus havia prometido que nenhuma praga viria sobre a nação se eles trouxessem o preço do resgate. Sem o dinheiro da expiação, Israel estava aberto para as pragas e o juízo do Senhor. Ricos e pobres deveriam dar de forma semelhante, de acordo com o padrão do santuário. Êxodo 30 do verso 11 ao 16. Sem o dinheiro do resgate a praga chegaria. 1 Crônicas 21 verso 7. Os registros bíblicos variam em seus relatórios sobre o número de pessoas atingidas por ter sido Davi desobediente à palavra de Deus. Então, conduziu-o até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: Será assim a tua posteridade. Gênesis 15 verso 5. E disseste: Certamente eu te farei bem e dar-te-ei a descendência como a areia do mar, que, pela multidão, não se pode contar. Gênesis 32 verso 12. Davi recebeu a chance de escolher entre 3 castigos como punição divina pelo seu pecado. 7 anos de fome na terra. Houve, em dias de Davi, uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: A culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas. 2 Samuel 21 verso 1. 3 meses de derrota diante de seus adversários, perda nas batalhas. 3 dias de praga na terra. Davi preferiu cair nas mãos misericordiosas de Deus do que nas mãos sem misericórdia dos homens. A pestilência veio e atingiu 70.000 pessoas. Então, enviou o Senhor a peste a Israel, desde a manhã até ao tempo que determinou, e, de Dan até Berseba, morreram 70.000 homens do povo. Estendendo, pois, o anjo do Senhor a mão sobre Jerusalém, para destruir, arrependeu-se o Senhor do mal e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: Basta, retira a mão. O anjo estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. 2 Samuel 24 versos 15 e 16. Eis que o Senhor castigará com grande flagelo ao teu povo, aos teus filhos, às tuas mulheres e todas as tuas possessões. Tu terás grande enfermidade nas tuas entranhas, enfermidade que aumentará dia após dia, até que saiam as tuas entranhas. 2 Crônicas 21 versos 14 e 15. Davi lamentou por seu pecado e demonstrou seu coração de pastor. Ele disse: Estes não passam de ovelhas. O que eles fizeram? Com a oração de Davi, o Senhor cessou a praga e ordenou-lhe que edificasse um altar naquele mesmo lugar. 2 Samuel 24 do verso 16 ao 18, 2 Crônicas 21 do verso 15 ao 20. Araúna, Ornã, estava debulhando o trigo. 1 Crônicas 21 verso 20. Imediatamente, Davi comprou de Araúna a eira e os bois para o sacrifício por 50 siclos de prata. Davi edificou um altar,
ofereceu sacrifícios de sangue ali como rei e sacerdote, e a praga cessou com base nos sacrifícios de sangue. Este foi o preço de sangue, o preço da expiação. Porque a vida da carne está no sangue. Eu vô-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Levítico 17 verso 11. Depois disto, Davi comprou toda a área do templo por 600 siclos de ouro, 1 Crônicas 21 do verso 21 ao 27. A prata foi o preço para o lugar de sacrifício. O ouro foi o preço para o lugar do templo. O templo seria edificado sobre o fundamento do sacrifício. A glória de Deus somente pode habitar sobre uma base de redenção. O Senhor confirmou este ato ao responder do céu com fogo divino. 1 Crônicas 21 do verso 28 ao 30. Davi reconheceu a confirmação divina. Ele disse: Este é o lugar para o templo de Deus, o Senhor, e do altar de holocausto para Israel. 1 Crônicas 22 verso 1. O nome Ornã. 1 Crônicas 21 verso 20, significa aquele que alegra, arca. Ele também é chamado pelo nome de Araúna, que significa arca ou cântico de acordo com alguns escritores. Sem dúvida, este nome tem um significado profético, pois seria neste lugar que a arca de Deus descansaria. João Batista falou do ministério do Senhor, em que ele limpará a sua eira, juntando seu trigo no celeiro, e queimando a palha com fogo que nunca se apaga. Mateus 3 versos 11 e 12. Isto viria a acontecer no batismo com o Espírito Santo e com fogo, porque nosso Deus é um fogo consumidor. Hebreus 12 verso 29. O local do templo. Jerusalém tornou-se a cidade do templo. O Monte Moriá tornou-se o monte do templo. A eira tornou-se o local do templo. Portanto, temos uma analogia maravilhosa. Monte Moriá, o local do Filho unigênito, sacrificado e ressurreto, Isaque. Jerusalém. O local onde Deus celebrou seu nome, sua cidade. A eira, o local em que se separa a palha do trigo. O templo, o local da casa do Senhor, sua presença, seu nome, sua glória. Monte Calvário, o local onde Jesus, o Filho unigênito, foi crucificado e ressurreto. Jerusalém, a cidade celestial, a pátria que os patriarcas buscavam. A eira, o local onde Deus lida com a vida de seu povo, tirando fora a palha. A igreja, a casa da nova aliança, o templo do Senhor, o lugar de sua glória, de sua presença. Obrigada por assistir até aqui, não percam os próximos vídeos. Graça e paz, irmãs e irmãos.